Não são os filósofos, mas os marceneiros amadores e os colecionadores de selos que constituem a espinha dorsal da sociedade. Aldous Huxley. Começamos nosso episódio de hoje com essa fala do escritor e filósofo inglês Aldous Huxley, nascido em 1894 e autor do célebre livro Admirável Mundo Novo. Fique com a gente para mergulhar no tema colecionismo agora mesmo. Este é o podcast Não Custa Pensar, o podcast para quem não tem medo de pensar. Eu sou Henrique Fernandes, consultor e escritor. Bom dia, amigos! Hoje temos o prazer de ter conosco o nosso amigo Roberto de Jesus Souza, que é consultor especializado há anos no ERP TOTUS e também ávido colecionista. Para manter-se antenado, fique conosco até o final. Os humanos colecionam por uma combinação de fatores psicológicos, culturais e até evolutivos. Além disso, o ato de colecionar pode estar ligado à busca por significado, representando algo maior do que os próprios itens acumulados. Em um mundo onde a tecnologia facilita a aquisição de bens e informações, colecionar continua sendo uma forma única de conexão com o passado, com a arte e até com nós mesmos. Morador da região do Grande ABC, o Jesus transformou sua casa num templo ao colecionismo. Jesus, meu caro, ainda tem espaço para você morar na sua casa? Ai, tem um pequeno espaço aqui que eu fico me aconchegando, às vezes tem que dormir em pé. É bem por aí. Mas olha, sinceramente eu vi, nós fizemos a gravação aí, né, das coisas que você tem. Aliás, é só uma pequena parte, né? O que nós mostraremos hoje para o público é só uma pequena parte da vasta coleção. E vocês verão que é uma coleção que abrange vários itens diferentes, né? Aliás, por curiosidade, mostra aí a tua caneca especial. Ah, do Senhor dos Anéis, o Sauron, Grande muito Sauron. Aliás, bom. saúde, hein? Saúde. Aliás, a gente pode começar mostrando um pouquinho, né, da decoração, porque a casa do Jesus é praticamente um museu destinado ao colecionismo pop. E aí a gente vai ter uma ideia, né, muito interessante de como é o ambiente. Vou adicionar aqui, pessoal, olha só, abrindo com, olha só o que ele tem na sala, logo de cara na parede. O martelo do Thor. Quando foi que o Thor foi te visitar e largou o martelo, cara? Isso aí foi um presente que eu ganhei faz tempo. E ele tem uma série de luminárias também dos Vingadores. Tem a mão do Hulk, o capacete do Homem de Ferro e o escudo do Capitão América. Eu só Oh, tenho que o legal. martelo do Thor. Ah, mas ficou muito bom aí, ó, muito bom. Aliás, né, mostrando mais coisas, aqui onde é o ambiente da TV, né, onde ele passa a maior parte do tempo assistindo coisas, pode ver os amores dele, rock and roll, né? Já podem notar pelas guitarras, pelo que está passando na TV, pela quantidade de CDs que ele tem. E nós já começamos a ver aqui uns certos detalhes de algumas coleções dele, como no lado esquerdo, vários consoles de videogame. E, aliás, depois eu vou ter o prazer de mostrar para vocês a coleção de videogames que ele tem, algumas joias lá, inclusive. Né? Aqui um close, né, daquilo que nós apresentamos antes. Né? Quer nos falar um pouquinho sobre isso, ou isso daí está mais só para decoração mesmo, né? Porque eu estou vendo que a tua ideia era fazer realmente um templo para jogatina eletrônica. Na verdade, esse Opa, espacinho vamos pequeno aí voltar. dos consoles, ele na verdade é um puxadinho, né? Ele tá semi-organizado, mas aí é uma estante 100% funcional, tá? Tudo Sim, aí tá sim. ligado e funciona, e Opa. eu com frequência eu utilizo.
Isso aqui é interessante, ou seja, além de colecionar, você também utiliza, isso aqui é bom. Ou Sim. seja, não é somente um item para estar lá de mostra, não, é algo que está funcionando e que você utiliza diariamente. Maravilha, cara, maravilha. Mais coisas aqui depois, né, mostrando, voltando. A gente pode ver uma outra particularidade, né? Olha só, lá em cima, uns carros de Lego, muito bonitos. E uma vasta coleção de Batmans. O Batman tem um expositor exclusivo dele. Exclusivo do Batman. Olha, eu me lembro que você adorava Batman já de longa data. É. Essencialmente, essa daqui é a abertura, né? Nós tivemos a oportunidade de ver alguns dos detalhes antes de entrarmos efetivamente nas coleções que ele possui, tá? Agora, meu caro, o que você pode me falar um pouco mais a respeito? Por exemplo, desde quando você é colecionador profissional? Olha, colecionador profissional, profissional, como se diz, eu sou há pouco tempo, um pouco mais de 10 anos. Uns, Pouco tempo. uns 15 anos, vamos dizer, 15 anos. né? Não, é porque a mania de colecionar vem desde cedo, mas quando a gente é, é mais novo, acho que é a realidade de muita gente, a gente não tem um poder aquisitivo aí Claro. que proporciona a gente gastar muito dinheiro com coisa supérflua, né? Sim, sim. Então, mais ou menos de 2010 para cá, eu comecei a ter coleções um pouco mais, como que eu vou dizer, um pouco mais dispersa, um pouco mais eclética, né? Tá. Então, de 2010 para cá é quando eu comecei assim a dar uma inflada, né? Ou seja, nada, nada, são 15 anos já de uma inflada de coleções, né? Isso Porque é eu vou te verdade. falar sinceramente, meu cara. Você falou uma coisa aí agora, gastar em supérfluos, mas a gente não pode esquecer que o colecionismo, ele também é um investimento, né? Ah, Aliás, sim. é justamente a próxima pergunta. Por que podemos considerar o colecionismo como um investimento além de um passatempo? A resposta, na verdade, é autoexplicativa, né? O colecionismo, ele agrega coisas que têm um certo valor emocional, mas na maioria das vezes tem um valor comercial. Então, tem algumas coleções que, por exemplo, se a gente está falando de figuras de ação ou bonequinhos, né? Para mim é tudo bonequinho, tá, gente? É, então tem bonequinhos que eles são edições limitadas, alguns raros, alguns são coleções que são descontinuadas, o que torna o que saiu ali um pouco mais complicado e um pouco mais difícil de se conseguir no futuro. Então tem N motivos, mas isso definitivamente coleção, ela é um investimento, mas ela Sim. não deve ser, se você encarar ela como um investimento propriamente, vai te levar a frustrações, né? É por É. isso que o foco da coleção é suprir aquela chaminha É emocional, gostar nostálgica. realmente daquilo. Isso, no meu conceito, é o mandatório, mas já usei minha coleção já virei a chavinha para o modo investimento na minha coleção uma ou duas vezes já e foi Sim, bem é bacana. muito bom. Aliás, você me falou que praticamente comprou um carro vendendo alguns bonecos, né? Comprei, Do Star Wars. Então, meu comprei um querido, carro vendendo quase 100% da minha coleção de Star Wars, mas era da Bandai Figuarts, que tinha algumas figuras que chegavam a R$ 1.000. Só que então, como eu tinha muitas, então na quantidade assim eu acabei levantando um bom dinheiro e rápido, que é importante, né? é importante E liquidez. aí e aí eu acabei convertendo aí num carro. Muito bem, muito bem. Legal isso, porque eu também, assim, sou colecionador, mas já passei mais da minha Uhum, fase. Eu colecionava muitos livros, colecionava quadrinhos também, que aliás é uhum. uma das tuas coleções prediletas. Colecionei moedas e selos, coisa de velho.
Mas nunca fui realmente um colecionador profissional como você. Essa que é a realidade, né? A tua coleção é incrível, cara. Sinceramente, o que eu pude ver aí e o capricho que você tem com ela é inigualável, tá? Todo aquele trabalho que, inclusive, você teve em trocar algumas rodinhas dos Hot Wheels por rodinhas de borracha especializadas para deixar ele uma customização mais sofisticada, ficou incrível, cara. Uhum. Sinceramente, só vendo de perto mesmo para ter uma ideia disso daí. E, É. aliás, né, já que falamos de investimento, que cuidados um colecionista deve ter para manter o valor de sua coleção? Uma boa pergunta. É, bom, depende da coleção, tem N cuidados que você toma, né? Eu confesso que eu cometo o pecado do desleixo, não do desleixo, né? Acho que é mais como minha forma de colecionar, Uhum, que o primeiro cuidado que você tem que ter para manter o valor da sua coleção, além de deixar ela sempre em boas condições, claro. na maioria das coleções é manter-se a embalagem original, manter-se na embalagem original e em algumas situações você guardar a embalagem original, né? Sim, Citando alguns casos de alguns Hot Wheels raros, eles só têm um grande valor mesmo se estiverem lacrados na embalagem original, né? Algumas figuras também, se elas estiverem lacradas, algumas têm característica, tem blister e que não dá para se abrir sem rasgar, sem estragar. entendi. Então, o Sem grande valor destruir a delas, caixa. isso é, conheço muita gente mesmo, que coleciona duas unidades da mesma peça, Entendi. figura, o carrinho, guarda uma aberta e uma fechada. Eu confesso que Também haja tenho dinheiro, algumas né? assim, eu tenho alguns assim, mas não tantos, né? E falando de videogame também, lógico que você não vai guardar um videogame lacrado, né? Difícil você ter um videogame lacrado, mas quando você mantém a embalagem original, com todos os manuais e tudo certinho, alguns videogames têm serial number, então quando bate, e isso garante que a coleção tem um valor um pouco mais elevado do que uma coleção normal, né? Beleza, beleza. Não, isso é importante. Porque aí ele me lembra aquele filme lá do Virgem de 40 anos, que o cara ficou milionário no final vendendo a coleção dele e estava tudo Exata, lacrado, tudo bonitinho, né? exatamente. E esse só observando que esses são os cuidados para se manter o valor dela, né? Para se Sim, manter a coleção em si, tendo um cuidado com o material que elas têm, é lógico que a gente usa as acomodações adequadas, os Hot Wheels você guarda eles em lugares fechados para não pegar poeira, figuras também, geralmente você tem que guardar elas em prateleiras ou estantes que tenham vidro. Essa, por exemplo, aqui atrás não tem vidro nenhum, então pega poeira, tem que ficar limpando toda hora, né? Alguns tipos de plástico eles têm hidrólise, então hidrólise é quando fica suando, né? E aí sim. você tem que ter um cuidado, às vezes passar um silicone, às vezes passar um pano, tirar a poeira. Então, tem os cuidados para se manter o valor, tem que se cuidar para manter-se a coleção, né? Tá. Então, só que aí, assim, é um tema absurdamente vasto de Sim. como cuidar de cada tipo de coleção, né? Algumas coleções não demandam muito cuidado, mas até moeda, por exemplo, se você não tiver um certo Uh, cuidado, a moeda, não, ela moeda é é, muito delicada, tem todas aquelas é, questões que da você. flor de cunha, etc. E aquilo lá Isso, pode se oxidar, não pode se riscar, porque se riscar perde valor, é bastante exato. delicado. Aquele, E, é, aquele níquel, aquelas moedas de níquel que são escovadas, elas despendem um pouco menos de cuidado, mas, por exemplo, aquelas que têm aparência de cobre, que ficam pretas, né? Então tem é, esse certo cuidado. exatamente. Ou seja, para as pessoas em geral, ter coleção não é simplesmente acumular, né, as Não, coisas. Não, 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 tem que nem cuidar gratidões. mesmo. Porque Tem que cuidar. se você quiser manter o valor dela, se você quiser pensar nela também como investimento, você tem que ter esse cuidado todo, né? Com certeza. E aí, né, mudando agora, pensando mais num outro tipo de valor, né? Quais as maiores dificuldades de um colecionista profissional como você? Um exemplo, né? Tempo, espaço para alocar a coleção, críticas dos familiares, que é bastante comum. É.
Bom, no meu perfil, a principal dificuldade, obviamente, é espaço. Porque eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa guardada. Sim. Tenho bastante coisa exposta, mas também tenho muita coisa guardada. Eu, particularmente, eu alugo um depósito em que eu guardo algumas coisas, né? Mas eu tenho bastante coisa guardada aqui, às vezes em caixas, mas eu procuro organizar bem as caixas, né? Para quando eu tiver um momento em que eu tiver um espaço que eu acho que é digno da coleção, né? E a gente, às vezes, quando o problema é espaço, a gente sempre entra naquele dilema. Eu tenho muita coisa, então eu deveria ter menos, porque eu tem que caber no espaço que eu tenho. Só que na nossa cabeça, assim, Não funciona. não De funciona assim, colecionista não entendeu? Na funciona, não. teoria é bem óbvio, na prática é Prática não zero, funciona, tá? exatamente. É. Quanto a valor também, né? Valor, hoje o preço de muita coisa que é interessante e vale a pena, se a gente está falando de figuras, o mercado aqui nacional, o grande barato das coleções está lá fora, né? Então a gente Sim, tem que sim. importar muita Mercado coisa. americano, por exemplo, aquilo é uma mina de ouro, né? Coisa que, Exato, infelizmente, o mercado nacional não absorve tanto pela própria questão econômica brasileira, né? As pessoas têm que dar um pouco mais de prioridade a outras coisas que não necessariamente a coleção. exato, exato. Infelizmente, diria, né? É. E a questão, outros empecilhos que a gente tem também, como você falou, acho que como o sujeito se posta no ambiente familiar, amigos e tudo mais, né? Tem muita gente que eu sou famoso, todo mundo que me conhece sabe que eu coleciono alguma coisa. O que é engraçado, né? A minha família, meus dois filhos, totalmente, eles adoram, às vezes mostram para uma outra pessoa, meu pai tem isso, meu pai tem aquilo, tal, eles adoram, né? Minha família sabe, né? Minha mãe, minhas irmãs sabem que eu tenho, mas tenho muita coisa para elas, eu sou um acumulador. Só que assim, é Entendo. engraçado, para cada vertente, assim, para cada grupo de amigos que eu tenho, eu sou um tipo de colecionador. Por exemplo, eu tenho uns amigos que eles são os nerds, né? Os nerdolas. Eu coleciono bastante bonequinho e carrinho, entendeu? Agora, por exemplo, eu sou músico, né? Sim. Sou Ah, farrão, você é né? músico sim, né? Você É, toca, cara. Você então, tem uma tem muita vasta coleção de guitarras, inclusive, que a exato. gente vai mostrar. Então, para o pessoal com quem está mais nesse nicho aí de amizades, eu sou músico, e se eu mostrar uma coleção de carrinhos, eles já, nossa, você tem carrinhos, mas eles sabem que eu tenho bastante guitarra, entendeu? Então, Uhum. cada parte, assim, das pessoas que eu conheço, para eles eu tenho um certo perfil de colecionador, só que os mais próximos sabem que eu coleciono muita coisa. Eu tenho É, coleção que eu nem lembro. Quando vocês vieram filmar aqui, eu nem lembrei que eu tenho mais coleções. Eu tenho eu patins, imagino. eu tenho patins. Eu tenho 4 skates, Muito legal, muito legal. entendeu? Então, é, Você é um elencando multicolecionista, essa que é a é, verdade. é verdade. Só que elencando as maiores dificuldades hoje para a coleção mesmo, eu coloco como espaço. Espaço físico, sim, sim, sim. Isso. É, Até e porque aqui com ainda o mais, resto eu sou mais bem resolvido, né? livro é um negócio que ocupa muito espaço e você tem que ter todo aquele cuidado para evitar cupim, traça, Exato. poeira, né? Todas essas coisas que acabam deteriorando e fazendo aquilo perder o valor. Então, é chato. Se você não tem tempo para cuidar de uma coleção, muitas vezes eu digo, olha, nem se preocupe em colecionar, porque não vai valer muito a pena. Mas o legal é isso, né? Que tem pessoas que levam isso a sério, como é o seu caso, e você, mesmo não tendo tempo, você arruma tempo para fazer tudo isso daí, e não só para colecionar, mas até para customizar, né? Então é um negócio incrível isso daí, sinceramente. Customizar. Teu dia deve ter umas 35 horas, pelo menos. Não tem tudo isso, até gostaria. Eu até sou daquelas pessoas que tem o péssimo hábito de dormir pouco, né? Mas eu procuro isso aí, anos, né? Fazendo terapia e tudo mais, eu procuro focar naquela ideia de que eu construo o meu tempo, eu sou o dono do meu tempo, né? É isso aí. Não é uma
uma total verdade, mas eu construo o tempo para fazer as coisas, né? E eu trato como um hobby e muitas coisas como terapia, Sim. então eu me imponho de trabalhar isso, entendeu? Aliás, você comentou uma coisa muito interessante. Coleções são uma ótima terapia. Eu diria que são uma das Excelente. A melhor melhores de terapias que existem. melhor de todas as terapias é É. você ter coisas que que você tem Chamem a afeto. atenção que você gosta, que você tem afeto, como você disse, e que o seu tempo seja produtivamente direcionado, né? Porque, sinceramente, hoje a gente sabe que a maioria das pessoas fica sentada na frente do sofá assistindo séries na Netflix, assistindo novelas, essas porcarias, que não agregam valor a absolutamente nada. E, no entanto, né, uma coleção, ela te obriga a não só ter esse cuidado todo com ela, como se informar a respeito disso, né? Que nem Com nós certeza. teremos a oportunidade de ver aí na coleção de quadrinhos que ele tem algumas coisas meio raras, é bem interessante isso. Então, pessoal, já que a gente está falando dessas coleções, vamos começar, né, a apresentar para vocês algumas das coleções dele. Né? Então, pessoal, agora, olha só, vamos começar com a coleção de carrinhos do nosso amigo. Nada mais justo do que começar com aquelas 3 belas peças ali de Lego, né? Que meu filho, quando viu isso daí, ele ficou louco, porque ele é apaixonado e faz coleção de Lego, né? É uma coisa. Olha, e o cara tem 31 anos, então você pode ver que coleção não é coisa só de garoto, não. Nós temos coleções, gostamos de coleções e já passamos essa fase. Exatamente. Esses Legos aí também são uma excelente terapia para se montar, né? São aqueles Legos mais deluxe. E é uma Uhum, Lamborghini, uma Ferrari de Fórmula 1 e um Porsche. muito bom. Isso daí deve ter te demandado um certo tempo, porque na realidade os Legos funcionam como se fosse um quebra-cabeça 3D, não é? Exatamente. 2 dias em média cada um. Então, ó, então realmente demanda um bom tempo. Agora, o forte mesmo é isso daí. Pessoal, a coleção de Hot Wheels dele é fabulosa, pelo menos os que eu vi, né? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, vou apresentar alguns slides para vocês com. Olha isso, olha isso. Ó, e como ele disse, né? Tudo isso daqui com tampas de acrílico e tudo mais. É aqui um Exatamente. close da esquerda. Esse expositor do centro aí, Uhum. não dá para perceber, mas o que tem no meio é 100% Porsche, é só Porsche. Só Porsche. É, esse do É meio porque aí é você 100% tomou o Porsche. cuidado de fazer a segmentação por marca. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Exatamente. E aqui, inclusive, na parte superior, a gente nota que tem alguns que estão dentro das caixas, porque esses devem ser os mais valiosos, né? Aqueles que você não tira do invólucro, né? Na verdade, que tem no blister só esse em cima aí que tá no Porsche. Os outros são embalagens de acrílico que você coloca dentro dele. Ah, entendi. Então a que está no blister é a central daquele Porsche, né? Que é do Isso, Velozes e Furiosos, né? isso, esse mesmo. Muito legal. Mas para você ter uma ideia de valor, Uhum. eu tenho o Porsche que tá aberto ali, que ele vale R$ 300. Um, Então, um- meu amigo, uma miniatura. uma miniatura Aberto, tá? R$ 300. Ah, Aberto. e aberta. Se tivesse É, na caixinha, então, vale um pouco mais. muito legal, cara, muito legal. Então, ó, pessoal, né, aliás, né, para vocês, amigos do canal, depois a gente vai disponibilizar essas apresentações, esses slides na descrição do episódio. Vocês vão ter a oportunidade de olhar isso daí com mais calma, né, e admirar essas obras do nosso amigo. Aliás, vários desses você chegou a fazer customizações além de colocar rodinhas de borracha, né? Sim, sim. Tem algumas poucas, além de rodinha de borracha, algumas eu pintei, algumas por exemplo, coloquei uma pranchinha em cima, que às vezes eu tiro
de uma e de outra, mas Entendo. a maioria, a grande maioria mesmo, são customizações de roda de borracha. Certo. E é aquilo que a gente estava comentando, né? Algumas dessas customizações elas acabam dando um valor ainda maior ao item do que ele original, né? Isso. Algumas miniaturas, por exemplo, Hot Wheels, que eles têm um valor aí de R$ 15 até 20, 25 no, na loja, né, nova, quando às vezes você coloca uma roda de borracha que custa 10, R$ 15, às vezes a miniatura passa a valer R$ 50, que é mais que a soma Do que do que foi ela tem um investido valor nele, né? maior do que a original, mas É. não é o comum, tá? Mas algumas miniaturas chegam a valer um pouco mais, sim. O que me admira é o tempo que você despendeu, inclusive, fazendo essas customizações. Ou seja, realmente é uma terapia fabulosa, né? Terapia. Sem dúvida. Então, essencialmente, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a sua coleção de carrinhos? Só assim, aí tá a maior parte. A coleção de Hot Wheels ela é a mais fácil de você expor, né? Porque essas prateleiras elas não ocupam tanto espaço, elas preenchem paredes, Sim, então elas são são mais estreitos, né? isso. Mas eu tenho bastante Hot Wheels fechado ainda guardado, entendeu? Então eu chego a ter acho que uns 800 Hot Wheels assim expostos, e mais uns 200 guardados, mais ou menos. Cara, você deve ter uma das maiores coleções do ABC, sinceramente. Pelo menos das que eu Ah, vi. não, tem bastante. Não, tem gente que tem bastante. Tem Então eu desconheço, porque os colecionador que que é eu vi não fanático. chegam nesse nível, não. Eu tenho bastante Porsche, mas tem coleções que são bem maiores que a minha, bem maiores. Vixe, não tem nem como mensurar. Outra incrível coleção que você tem é a coleção de consoles de videogame, né? A gente já teve a oportunidade de ver alguns na abertura do episódio, né? Que você usa como decoração, essencialmente, mas que você disse que são todos jogáveis. E, aliás, praticamente todos os seus consoles de videogame são jogáveis, né? Estão funcionando, por mais antigos que eles sejam, não é verdade? Sim, eu acho que eu devo ter uns dois ou três só aparelhos que não funcionam, porque eu não sou aquele colecionador que de usar as coisas como um quadro, por exemplo. Então, para mim, ele tem que ser funcional, entendeu? Certo. Mesmo que eu tenha alguns videogames que eu tenho várias versões, mas todos eles têm que ser funcional. Não, tá certo, tá certo. Não é apenas estético. Aliás, Não. esse daí, esse que faz parte da capa da apresentação, né? É, esse representa um arcade, não é verdade? Exatamente, é um É um arcade mini mesmo. arcade, mas ele Um funciona, né? é um super mini arcade. Ele não é muito prático de se jogar, até porque ele é bem pequeno. Mas Sim, ele tem um monte de jogos ali, inclusive que tá ali é o Street Fighter. o Street Fighter. Olha que legal, hein? Aí você só tem esse arcade ou tem mais modelos de arcade? Desse pequenininho assim, só esse. Mas olha, a abertura da apresentação é ele porque ele merece um destaque. Só que tem Uhum. coisa muito melhor vindo aí pela frente. Tem uma vasta coleção de Game Boys e jogos de. E não podia faltar, obviamente, Batman e Companhia Limitada, né? É, No meio deles, na não tinha mais decoração. espaço ali, não tinha mais espaço no stand do Batman, eu deixei Não, mas eles ficou aqui. muito bom, cara, ficou muito bom. Aliás, se a gente se lembrar, né? Já apareceu desenhos na TV do Batman com as tartarugas ninja, não é Sim, sim. verdade? Essas figuras, inclusive, são desse desenho. Esse Então, crossover aí do Batman com os Tartaruga Ninja. olha que legal, que legal. Temático, inclusive, aí. É, exatamente. Nesse Agora stand aqui a aí. gente. é, Hum, não, fala, não, vamos voltar. não o stand, na verdade, não, pode passar para a próxima. Que são Uhum, esses mesmos consoles aí, que eu acho que nas próximas imagens eles estão mais separados por nicho, né? Esses aí são legal. os consoles retrô, né? Esses são que emulam
A maioria dos Uhum. jogos, até o PlayStation 1, eles emulam todos os jogos antigos, né? Todos os consoles antigos, inclusive fliperamas. Então, Que legal. é uma coleção. Ela era bem maior, tá? Então, alguns eu cheguei a vender, porque eu tinha vários repetidos também. Mas esses aí Uhum. são os que ficaram e todos 100% funcionais, tá? Alguns não são tão práticos de jogar, mas alguns são sensacionais. Esse embaixo aí, por exemplo, que ele tem um layout aí amadeirado, eu Aham, consigo isso é jogar bem bonito. PlayStation 2. É, PlayStation 2 nele, eu olha. jogo Ele PlayStation 2. é customizado, alguma coisa ao estilo? Porque eu sei Não, que você acabou comprando alguns customizados, né? Já de fábrica, é. né? Não, Entre esses aspas. aí, não, esses aí são todos de série. Ele é uma edição que tem essa shell aí, essa casca Ele é muito exclusiva. bonito. Não tem nenhum outro console que tenha esse aspecto madeirado. Mas para você ter uma ideia, ele roda um Android. É um Android o sistema desse console Que aí. beleza. Olha que legal, hein? Esses são os que você chama de consoles retrô, mas tem Isso. muita coisa boa Consoles ainda retrô. pela frente. Hum. Né? Como, por exemplo, esses Nintendo. Que, aliás, eu É. vou te ser sincero, nunca vi esses modelos a não ser com você. Pelo menos Não, esses modelos de baixo que lembram disquete. não, esses são os 3DS e 2DS, são modelos portáteis da Nintendo. Antes deles lançarem o Nintendo Switch, antes de lançar o Nintendo Wii, o Wii U e Switch, eram esses portáteis aí que a Nintendo tinha. E são bem legais, viu? São bem legais mesmo. Esses aí eu gosto deles. São bonitos. Que mais Nintendos? Esses são os DS, a geração anterior, né? DS, Uhum. DSi. Esse embaixo aí, que tem um aspecto esquisito, ele é um customizado. Esse de Ele baixo que parece que dá para é, prender ele num cabide, que parece que tem um é cabide nele. na verdade, isso é um pedaço de cabide mesmo, Legal. que eu coloquei como uma alça. É que isso aí eu que customizei, ele era exatamente igual esse da direita aí. E Ah, aí, o que eu fiz? Tem uma customização que o pessoal faz na internet, você pega um chipzinho, se solda dentro, e aí eu eliminei a tela de cima, e a tela uhum. de baixo, eu tirei o touchscreen, e ele só funciona jogos de Game Boy. Então, esse é o que a gente Ah, chama de Game Boy macro. Eu faço ele funcionar só uma tela, certo. e os jogos dele mesmo ele não roda só os jogos do Game Boy antigo. Game Que Boy da legal. geração anterior. Ou seja, é uma customização de um produto de linha que É. permite jogar uma geração anterior. Muito bacana, Isso. muito Eu bacana. aproveitei um aparelho que estava com defeito, né? Porque eu jamais Uhum. ia quebrar um para fazer isso. Então Não, eu claro. aproveitei um que estava com defeito e montei esse aí. Ficou muito legal mesmo. Mais uma customização. Exato. Esses aí são os meus portáteis da PlayStation, são os PSP. Aí eu tenho todas as versões, exceto o PSP Street, que é uma Uhum. versão super econômica que saiu em uma das últimas versões, mas não faço tanta questão de ter, mas terei um dia. Mas esses aí Não pode faltar. são todos funcionais, tá, gente? E o primeiro lá em cima, aquele preto lá da esquerda, Uhum. ele é o meu primeiro console que eu tive depois de adulto. Então Hum. eu comprei ele há muito tempo. Ele é o console mais antigo que eu tenho aqui, que eu comprei na minha coleção. Não, Entendeu? Porque eu legal. já tive outros consoles, né? Acabei vendendo quando me casei, acabei vendendo tudo e tudo mais. E aí esse PSP aí foi o primeiro que eu comprei e mantenho ele. Eu comprei esse PSP há uns 20 anos atrás. 20 anos. 20 anos atrás. Maravilha, maravilha. Bom, então foi pouco depois de nos conhecermos. Sim, sim. Já nos conhecíamos, é verdade. Já nos conhecíamos É, e eu comprei ele. É. porque, sinceramente, nós nos conhecemos, só para você ter uma ideia, há 21 anos, é isso, né? Não, 23 anos. 23 anos, meu caro. Por aí você tira uma ideia, tá? E o Jesus era um garoto naquele. Eu era quase um garoto, quase, né? Vamos exagerar, né? Hoje eu Mas, sou mais cara, velho do que você era naquela época, hein? exatamente, exatamente. Olha, o Uhum. tempo passa, o tempo voa, mas os gostos continuam, e isso que é legal.
É isso aí. Game Boy Advance. Esses aí são os Game Boy Advance. Esses aí são todos customizados. Todos. Não são carcaças customizadas que. E eu que customizei esses todos, tá? Ah, você mesmo também. Cara, Esse eu customizei. Esse aí é um nível que a gente fala, um nível intermediário de customização. Ele envolve mexer na placa, fazer solda, pequenas soldas, né? Então uhum. é um médio para fácil aí. Então eu peguei alguns Game Boys aí que fui pegando os Game Boys que eles estavam com carcaça meio ruim, a tela ruim, então eu comprava a tela, comprava a carcaça, aproveitava a placa e deixava eles totalmente funcionais aí. Tinindo. Tinindo. Ah, um Game Boy Advance. Esse é um Game Boy Conta a Advance história Micro. desse danado. Esse é o Game Boy mais caro que eu tenho, na verdade. Esse é um dos mais raros que eu tenho. Ele é caro e ele foi atemporal. Ele foi lançado quando o Game Boy já tinha saído de linha. Eles lançaram esse aí com uma Legal. ideia, ó, maravilhosa. Como se fosse, vamos dizer, uma edição especial de Exato. aniversário, alguma coisa do Já tinha o estilo. Nintendo DS, que era bem mais moderno, duas telas, aí eles lançaram esse aí. É bacana. Agora, conta a história desse, meu cara. Esse É, daí, é, essa carcaça é outro papo, né? é. Isso aí é uma customização, é um Game Boy Advance SP. Ele é a mesma placa e engenharia daqueles de flip, o de Hum, duas fotos atrás. Só que isso aí é uma customização, uma carcaça de alumínio que foi posicionado tudo dentro para ele funcionar como o layout do Game Boy clássico, os mais antigos. Então isso aí é um xodó na minha coleção. e Não ele é foi eu que pesado, ele customizei. é pesado. Ele é pesado, ele é de alumínio. Esse não foi eu que customizei, quem customizou foi um cara que trabalha com isso, que manja muito, o cara tem aí tem fama da qualidade das coisas que ele faz, então isso aí é um dos xodós da minha coleção, tá? Eu tinha dois, um eu acabei vendendo, eu vendi por módicos R$ 1.500, tá, gente? É, olha, mas ele é lindo, sinceramente. É É que aqui lindo. na foto não capta a É, beleza dele. Se você tivesse isso nas mãos, você ia se apaixonar, porque ele realmente é fantástico. Mais Game Boys Advanced. isso, Game Boy Advance, esses aí também são três customizados também, os três eu que customizei. Essa customização que o pessoal costuma fazer, tá, gente? Ela coloca-se uma tela de LED, né? Que as telas dos Game Boys, principalmente os Advanced, elas eram coloridas, mas elas tinham uma vida útil assim bem, elas não tinham iluminação, tinha uma vida útil bem assim questionável. Curta, né? Uhum. E aí, hoje em dia se vende essas telas, né, específico para esses consoles mesmo. E esse aí me proporcionou, customizei temático. Um é Super Nintendo, o outro é do Super Famicom e o outro é do Street Fighter, que é das minhas franquias favoritas, né? Ficaram muito legais, cara, sinceramente. E o bacana é isso, né? Que a maioria do que você tem acabou sendo customizado. E o mais bacana, por você mesmo, isso é que é legal. Então. Isso Depois é eu que é vou um comentar colecionador mais. profissional. Não, depois eu vou comentar mais sobre esse lance de customizações. Bacana. Aqui, mais Game Boys Advanced. É, Praticamente eles numa disposição mais artística, vamos dizer assim, isso, porque uma exatamente. coisa que o nosso amigo Jesus tem também é um olho para arte. Isso é muito bom. E para decoração. É. Ah, aqui, Esses aí são os Game Boys, os desbravadores, né? Os primeiros. os Os dois primeiros. lá mais para baixo são a primeira versão do Game Boy com uma Uhum. observação. Esses dois da esquerda, o preto e o prateado, eles também são dessa série que tem uma carcaça de metal. Então Hum, eles têm tela iluminada e a carcaça de metal e também são um dos meus favoritos aqui da coleção. São lindos também na mão. Esse de baixo aí, o cinza, o da direita é o mesmo Game Boy que o outro cinza, só que esse cinza é uma carcaça de metal de e ela é metal e a pesada, outra é normal. Ah, bem pesada. É fácil de jogar, tá? Não incomoda para jogar, mas também são dos itens mais premium que eu tenho na minha coleção aí, que eu gosto bastante.
E vem coisa boa ainda pela frente. É. E esse Game Gear? Isso, é um Game Gear, tá? Esse aí é um Game Gear, ele não é 100% original, porque ele foi, tipo, como a gente diz, recauchutado. Tem um cara também que é especialista em Game Gear, muito gente boa, troquei muita ideia com o cara montou um Game Boy com tela colorida, nova, LED iluminada, com mod de bateria, não preciso ficar colocando um monte de pilha, então também é um item mais premium que eu tenho na coleção, hein? Bacana, bem bacana. E agora, os Agora, consoles. os Olha, consoles. agora vai falando, meu amigo, porque é É. aquilo lá que eu estava falando com você. Eu não conheço quase nada. Ah, No meu tempo era jogar em não. Atari e jogar em PC, entende? Quando chegou no momento dos consoles, eu já estava num nível assim de velhice que me impedia gostar Não, tanto. não, mas isso mas eu joguei bastante em PC, hoje eu jogo pouquíssimo em PC, né? O Henrique lembra muito bem que eu jogava bastante em PC, né, Henrique? Eu gostava muito. É. Eu também gostava, como eu falei há pouco, né, com você, um dos jogos preferidos meus era o SimCity, que aliás, né, eu joguei várias versões diferentes dele, e uma das coisas que eu tinha na cabeça era o seguinte: eu queria encher a tela da cidade. Depois que eu enchi a tela da cidade, levasse o tempo que levasse, né, aí eu já não jogava mais porque eu atingi a minha meta. E eu cheguei a ficar 32 horas seguidas montando uma cidade. 32 horas. 32 horas seguidas, É, varei é, noite. É é muito tempo. tempo, hein? É Eu acho que eu tempo. nunca fiquei esse tempo todo, não. Mas ficou lindo, mas também nunca mais joguei. É, E aí, o que você nos conta desse console, meu esse cara? aí é um Nintendo GameCube, né? Ele é um console que ele veio para bater de frente com o PlayStation 2. Ele é um console bem bacana. É, olha só que ironia, né? O da Microsoft chamava Xbox, mas esse é muito mais parecido com uma caixa do que o Xbox, né? Exatamente. Mas é um videogame legal, eu gosto dele. Eu jogo ele de vez em quando. Faz uns 7, 8 dias eu liguei ele, joguei um pouquinho. Então, esse aí é um dos consoles que eu gosto bastante. Legal. Outra peça. Esse é um Sega Saturn. Esse é uma versão japonesa. Ela é uma versão bem difícil de se conseguir do jeito que ela tá aí, completinha, com todos os controles originais, com as pistolas originais. Ele Olha. não é desbloqueado, ele é bloqueado. Na verdade, tem bastante jogos originais dele. E é um console que ele era o principal concorrente do PlayStation 1. Então ele é Hum. contemporâneo e tem bastante jogos semelhantes. Tem muitos jogos em comum com o PlayStation 1 e ele tem uma versão do melhor jogo de videogame já lançado em todos os tempos, que se chama Castlevania Symphony O of the Night. Castlevania. Castlevania. Muito legal. Essas pistolas e tudo mais, cara, nossa, realmente os adicionais de hardware, os periféricos dele, olha, vale a pena. Sim, esse aí E, top. e esse Esse é nosso um, esse é um Dreamcast. Esse foi o Dreamcast? último videogame da Sega, né? A Uhum. Sega que ela encheu muito, povoou muitos sonhos da criançada aí nos anos 90 com Master System, Mega Drive. E esse foi a última empreitada da Sega, né? É um videogame que ele é potente, mas ele foi, como dizer, subaproveitado. Ele tem um Ah, controle todo diferentão aí, né? Esse eu também tenho alguns jogos originais. E esse Dreamcast eu confesso que eu jogo pouco ele, mas ele é bem bacaninha. sim, sim, é bonito. Os comandos dele aqui lembram até naves espaciais. Uhum, exatamente. Esse é o classicaço Xbox, o primeiro Xbox, né? Primeiro, Um, tipo, um videogame absolutamente sensacional, né? Eu não sou o maior fã dos Xbox, mas esse aí
Ele é um videogame sensacional. Dá para ver aí que eu tenho os dois controles mais usáveis e um controle que foi o que lançou com ele, que é um controle gigantesco, que ele é Esse central, impraticável de né? se jogar. É impraticável de se jogar com esse Ele controle. só é bonito. Mas ele é. E eu. Um HD com 2 TB e tem todos os jogos que lançou para ele já. Todos. Muito É, legal mesmo. e mesmo assim, como eu falei, né, meus videogames eles são todos funcionais, todos 100% funcionais, tá, gente? E tem ali uns jogos originais também. Tenho até duas versões do mesmo jogo, que é o Need for Speed Most Wanted, que é um dos jogos de corrida favorito que eu já joguei. E esse console ele tá lindo e também é um dos meus favoritos. Eu vi, tá praticamente novo. Parece que saiu da caixa. Fora de série. Olha aí. Esse é o Vai nostálgico explicar. Mega Drive. Esse é um videogame que, apesar de eu não ter tido ele na infância, na verdade, depois eu vou até contar quais foram os videogames que eu tive na infância, né? Que foram só 2. Pode falar. Pode falar já. Não, quando eu passar os videogames eu vou falar. Você vai Eu não mostrar aqui, tive, então. eu não tive esse Mega Drive na infância, Mas era um mas eu sonho gosto de dele. consumo dele, Era um né? sonho de consumo, com certeza. Com certeza. E essa versão que eu tenho, eu demorei para comprar, porque eu queria comprar um que tivesse muito bonitinho, com muito bom estado. É a primeira versão. E esse aí eu tenho alguns controlezinhos, tem um controle que é raro, esse do meio aí. E até para. Esse aí é um ótimo exemplo de como o mercado retrô ele gira muito ainda hoje em dia. Esse controle de baixo aí, o pequenininho, Uhum. ele é uma versão nova sem fio, via Bluetooth, de um fabricante novo. Entendeu? Interessante. Então, eles lançaram para um videogame dos anos 90 Eles uma continuam versão. E fazendo periféricos para esses equipamentos. é, o, Fantástico. o plug dele é o plug serial que encaixa lá. Ele E tem é umas esse que versões está no que. centro, né? Entre o console superior e ele, né? Isso. E ele é igualzinho a versão antiga, né? Do controle de 6 botões do Mega Drive. Só que ele, assim, a usabilidade é muito mais gostosa e é um item, assim, sabe? Ele enriquece a coleção. Sim, não tenha dúvida. Master Master System. System, né? é, Não é podia o faltar. predecessor aí. Oi? Esse não podia faltar, né? É, Master System, o predecessor. Também eu gosto dessa versão aí, do Master System 3, né? Eu gosto da primeirona lá, que é maior zona, mas eu ainda não achei um bacana para colocar Uhum. na coleção. Se um dia eu achar um bacana com um preço Sem bacana, dúvida eu que pego vai. também. É. Mas esse aí eu acho legalzinho e eu gosto também. Conte-nos sobre esse. Esse é um Genicon, é um dos famosos Famiclones, né? Que eram clones do Nintendo, né? É Do do Nintendo. Nintendinho. É Primeiro porque esse eu nunca vi mais Nintendo. gordo, para falar a verdade. Primeira É, vez. esse é um dos Famiclones, só que esse ele tinha uma vantagem que ele tinha um plus, né? Apesar de ter esse controle aí bem gostosinho de jogar, que eu gosto, né? A maior destaque dele não é esse. Vocês estão vendo essas duas anteninhas aí do lado? Isso é um transmissor sem fio RF. Então eu plugo isso na TV e plugo a outra antena atrás e ele transmite o vídeo sem fio. E isso Olha, a gente está falando anos 90, hein, gente? anos Comecinho dos anos 90, 90. exatamente. Nada de Bluetooth, nada de nada naquele tempo. Era Não, especialmente RF. Muito bem. exatamente. E funciona, viu? É funcional. Não é aquela coisinha lá que. Não, é Uma hora exatamente funciona, a outra funcionalidade. não funciona, não. É funcional e ponto final. Não, funciona, funciona. E se Funciona, bobear, inclusive. funciona até melhor. Ó, eu jogo ele numa TV que é de LED, né? Porque ela é uma TV que ela tem um monte de entrada antiga, ela tem essa de antena, eu coloco ela lá e jogo numa distância até razoável, funciona perfeitamente. Muito legal. Conta sobre esse. Esse é o classicaço Neo Geo, né? Esse foi a última aquisição. Esse aí eu comprei num evento faz pouco tempo, né? Foi um achado. Ele tá lindo, maravilhoso, sensacional, perfeito, lendo dos jogos.
E esse videogame eu sempre gostei muito, porque na época do lançamento desse videogame, ele era um videogame para rico, para burguês. A gente que era mais assim, não tinha. A Ele gente era só um via esse um. sonho de consumo plus, né? A gente só via ele em locadoras, né? Ou gente que tinha um poder aquisitivo bem maior do que a nossa realidade lá, pelo menos da onde eu cresci, né? E ele reproduz quase que fielmente com os fliperamas da época que eu vivia nos fliperamas, né? E esse em específico, ele tem um valor sentimental não só para mim, mas para minha namorada também, Sara. Aliás, um beijo, Sara, né? Que a Sara, ela jogou muito esse videogame, ela e o irmão dela, ela vivia me falando desse videogame, vivia me falando. Então você Coincidentemente, joga eu com pedi ela para. agora, né? Hã? Então você joga com ela agora, né? Agora a gente vai jogar junto. E ela, inclusive, coincidentemente, eu tinha pedido para ela de aniversário, só que esse console ele é caro hoje em dia, né? Tinha pedido para ela me dar de aniversário, só que aí, coincidentemente, uns dias depois a gente foi num evento, eu achei esse console com preço bem bacana, aí levei para casa. Muito legal, muito legal. Agora vem esse, que é Esse Atari. esse é o que eu jogava direto. É, Para falar a verdade, por isso deixamos ele para o fim, porque para mim é o clássico dos clássicos, né? é, E ele está em perfeito estado também. Perfeito sim. estado. Esse tá perfeito, tá lindo. Ele é da época, não tem nada customizado, ele só tem um controle aí que é de uma versão mais nova, que é esse Uhum. controle da direita, Da que é de, direita, uma, sim. de um relançamento do Atari. Mas esse Atari foi meu primeiro videogame, né? Meu Ah, primeiro videogame, só que eu ganhei ele, gente, quando já tinha o Super Nintendo. Então, era complicado. Eu já jogava Super Nintendo na casa dos você amigos. não Eu ti- ia querer ficar jogando o Não, Star mas eu sempre Wars, né? gostei. Aqui, Não, né? não. Ixi, Henrique, eu tava jogando. Hoje é. O Segunda-feira eu tava Enduro, jogando ele. o Não, Enduro, segunda. lembra Não, do Enduro? lembro. Então, terça-feira à noite eu tava jogando. Eu coloquei, joguei alguns joguinhos. Joguei Enduro, joguei River Ride e joguei aquele Keystone Capers, que é. Ah, o Keystone Cristiano Keepers, Kleber. que é o policial que percorre o ladrãozinho. Muito legal, Entendeu? muito legal. Por É, é, isso é bem deixamos ele legal. por último, porque sinceramente é uma joia. Na minha concepção, é uma joia. E no estado que esse está, então, nem se fala. Nem se fala. Eu, para falar a verdade, não tinha um Atari. Eu tinha um clone, né, que se chamava na época Dactar, né, Dactar, que vinha numa caixa, numa maleta, né? Uma maleta que sim. parecia maleta de ferramentas, né? Então era bacana pra caramba e totalmente compatível, né? Mas era uma época em que existia ainda aqui no Brasil a reserva de mercado e todas essas coisas que a Sim, gente a conhece, né? Gradiente era forte, então tinha, Era, tinha era e uma, e outra uma, e uma época. observação, tinha um modelo com a frente de madeira do Atari, que pra gente era brega na época, né, esse de madeira. E hoje, um console desse em bom estado, não em ótimo, é no mínimo R$ 1.000. R$ 1.000. R$ 1.000. No mínimo. No mínimo. É. Esse falta na sua coleção. Não, não, esse não. Esse Atari era o que eu tinha. Exatamente esse modelo. Então, para mim, ele satisfez, entendeu? Entendi. Tá certo, tá certo. E agora, meus amigos, há uma bela coleção de das coisas que o Jesus mais gosta. Rock and roll. Ah, uma bela coleçãozinha. Então agora a gente vai vê-los, né, em detalhes. Olha só. Conta para É, nós. minhas guitarras, minhas namoradas, né? A minha história com guitarras, ela começou bem cedo, né? Eu tive uma guitarra quando eu era adolescente. Inclusive, eu tô atrás de tentar recomprar a minha primeira guitarra, porque eu vendi ela e tô tentando achá-la. Eu vendi para um cara que trabalhava comigo, mas como eu não tenho contato com ele, enfim, é uma quest aí para
para Tá buscar. certo. Um colecionador precisa ter uma meta. Mas O que vamos que lá. você Mas a nos primeira. conta aí dessas três? É, essas três guitarras, elas são três guitarras modelo Les Paul, né? A primeira é uma variante que chama Nighthawk. Ela são três guitarras, são três das minhas favoritas. Na verdade, a minha favorita é essa primeira, a do meio, desculpa, a Black Beauty. Ela é uma guitarra reedição lá da década de 60 e é meu xodó. É a guitarra guitarra dos meus sonhos quando eu era adolescente. Então eu É via a que você usa nos shows? isso, shows. Não podemos dizer shows, né? Eu participo de alguns eventos aí amadores, né? Que eu toco em alguns lugares e essa é é a que eu uso na maioria dos shows, né? Na maioria dos eventos. E ela é Epiphone, é uma marca famosa, ela é bem gostosa e essa é a única guitarra, guarde, é a única guitarra que eu tenho que eu não mexi absolutamente em nada nela. É a Ou seja, única. todas as outras você já customizou, já Eu fez já alguma coisa. eu já mexi alguma coisa, né? Então eu 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 sou fução também, né? Conheço um pouco de elétrica, conheço um pouco de não vou dizer de luthieria, mas eu dou manutenção dos meus instrumentos, tá? Eu cuido Ah, deles. muito Então, legal. a da esquerda é uma Nighthawk, a do a do meio é uma Black Beauty e a da direita é uma Shelter Les Paul, que também é uma guitarra bem bacana e bem gostosinha de tocar. Muito bacana. Vamos para o próximo. Olha aqui. Agora a coisa já muda de figura, mas heavy metal. É, cada guitarra tem uma história, né? É lógico que eu não vou contar cada uma, A porque gente precisaria aí de o vários vídeo, episódios. bicho, precisaria, né? Mas essa guitarra Cruiser aí, uma Flying V, ela é uma guitarra também bem gostosa, tem um som bem pesado. Um dos shows eu toquei Sepultura com ela, foi bem bacana. Tem um vídeo lá no meu Instagram também. É, essa SX do meio, a Les Paul, é uma guitarra que a foto não faz jus a ela, mas ela tem uma textura amadeirada, fosca, que é uma guitarra levíssima, também tem um som extremamente pesado, muito gostosa, uma série especial da SX. O E legal é que essa aqui da. na imagem dá para ver o amadeiramento dela aqui embaixo, A parte de baixo das madeira dela. cordas. A madeira dela é bem mais leve que as guitarras comuns. Por exemplo, essa guitarra do meio, o corpo dela é mais grosso do que o da direita, só que ela é bem mais leve. Bem mais leve, Entendeu? legal. Mas é uma madeira de qualidade também, tá? O som dela é excepcional. E essa guitarra da direita aí, essa preta com os detalhes em vermelho, essa foi a minha primeira guitarra que eu comprei nova. Então essa guitarra também tem uma história e eu comprei ela nova, comprei em horário de trabalho, tive que sair e esconder ela para depois voltar. Tem toda uma história para contar sobre cada Tem uma. toda uma Isso aqui história. é legal. É, tive que fazer em tempo recorde, só que assim, óbvio que eu já sabia que eu ia querer comprar essa guitarra, era uma guitarra que eu queria muito, e essa, se vocês for repararem, ela tem uma semelhança com a Black Beauty, né? Sim. Isso o vermelho foi eu que fiz, tá? Eu que customizei, ela é toda preta. E Legal. então, ela era a minha guitarra dos sonhos do meu poder aquisitivo da época, entendeu? Porque é uma guitarra, aquela Black Beauty, ela é um pouco mais cara do que essa, na verdade, bem mais cara, chega a ser quase 10 vezes mais cara do que essa. E só que essa foi a que era a minha realidade na época e eu gosto muito dela também. Legal, legal. E você deixou ela como você queria, isso aqui é bacana. Sim, sim. Essas aí são três guitarras, assim, bem clássicas, né? Essa SG é uma guitarra famosa com Tony Iommi, do Black Sabbath, né? Uhum. Essa guitarra do meio é uma Ibanez, Les Paul também, que essa marca Ibanez, ela é uma marca profissional, muitos guitarristas aí, os guitarristas virtuosos tocam com essa marca, não com esse modelo, né? Que esse modelo é uma Les Paul, que alguns guitarristas não gostam muito por causa do peso dela, que ela realmente é mais pesada que a maioria. E essa SG Pirate, que é da direita, ela também tem a mesma característica da outra lá, essa série Pirate, ela tem uma madeira um pouco mais fina, só que um som extremamente pesado. Então, ela para tocar, ela acaba ficando mais
mais visceral, porque você consegue chacoalhar a guitarra, Isso, você consegue então, fazer um pouco mais de teatro na isso, apresentação. Isso é exato, bacana. exatamente, ela favorece essa parte teatral aí, A e elas performance são bem do legais. E do todas essas artista, guitarras, muito só legal. relembrando, tá? Todas essas guitarras, algumas eu já mexi. Por exemplo, a Saibanez, eu troquei toda a parte elétrica dela, eu refiz toda a parte elétrica dela. Ó. Além de colecionador técnico, isso aqui é bacana. E essas aqui, meu caro, o que você me conta? Essas são guitarrinhas Essa bem gostosas de Tajima tocar. aqui, Telecaster, ela é de grife, né? Porque, olha... É uma Tajima da famosa fábrica brasileira, né? Qualidade é bem acima do normal, do que o pessoal estava acostumado com as guitarras mais básicas, porque a relação custo-benefício dela é excelente, entendeu? Porque ela tem qualidade. Essa aí, Telecaster, é uma assinatura do Marcinho Eiras. Aliás, Marcinho Eiras, um grande beijo, espero revê-lo. E esse aí é um desenho que ele mesmo fez, né? Não Bacana. essa assim, a série foi ele que fez o desenho, a Tajima lançou como série assinatura dele. E é uma guitarra também que eu customizei aí, coloquei um captador customizado aí bem potente, que apesar de ter um sonzinho limpo, com esse captador aí, quando uso uma combinação, ele tem um som pesado. Então, eu gosto. Bacana. A do meio também é uma Tajima Stratocaster, bem antiga, também customizada. Tem um sonzinho bem gostoso de tocar também. Eu fiz um esquema diferente de defasagem no captador dela, que tem um som, parece aquele som baixinho de megafone quando tá tocando, tem um efeito esquisito e legal, né? E essa Jackson aí, é uma Jackson, uma guitarra Jackson, também era um sonho de consumo quando eu era adolescente. Tem um som pesadíssimo, extremamente pesado. Ela é uma guitarra bem simples, mas ela tem um som, é um dos timbres mais pesados que eu tenho de guitarra, e a captação dela é original, só a elétrica que eu mexi também. E detalhe, são só algumas, né? Aqui não tem a sua coleção completa. Então, Não tem. então isso aqui é o interessante, isso aqui é o interessante. Informe-se, use a cabeça. Afinal, não custa pensar para minimizar os problemas. Se você gostou, siga-nos no YouTube, dê-nos seu joinha. Não custa pensar.podcast. Também envie-nos sugestões de assuntos que você gostaria de ver discutidos no canal. Nos veremos novamente em um próximo episódio. Grande abraço a todos!